Boa tarde, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Você é carinhosamente acolhido em meu coração, fique à vontade, um prazer muito grande. Devo dizer que a minha preocupação é mostrar a principal causa do divórcio. E estive estudando no último vídeo sobre a questão da desarmonia sexual. Como que afeta de uma forma assustadora. Por sinal, atinge cerca de 25% dos divórcios, a causa é desarmonia sexual. E há 15 dias atrás estive mostrando sobre a questão do desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio financeiro é tão ameaçador, é tão forte, é terrível, que ele chega a 47% dos motivos do divórcio, só para você ter uma noção. Essa é uma situação dolorosa. E se você quiser entender direitinho, hoje eu vou falar sobre a deficiência na comunicação, fortalecendo a comunicação matrimonial. Para você entender direitinho esse assunto, eu devo dizer que você deve assistir esse vídeo todo, vou tentar ser bem objetivo, e deve assistir os dois anteriores. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, no fim, o link dos dois anteriores, que foi a desarmonia sexual e o desequilíbrio financeiro. E deve também assistir o próximo, porque vai ser o fecho com chave de ouro a principal causa do divórcio. Aquela é a base, você não pode perder. Então, pega direitinho essa linha de pensamento que vai ser muito útil. Agora, vamos reconciliar nossos pensamentos e, como eu estive mostrando, é assustador o quadro, é doloroso a situação. 25% dos divórcios, desarmonia sexual. 47% dos divórcios, desequilíbrio financeiro. E 50% dos divórcios, olha o que é? Deficiência na comunicação. É terrível. Com uma comunicação eficiente, você consegue uma comunicação eficiente, uma comunicação branda, uma comunicação amável, uma comunicação respeitosa, uma comunicação que você fala e acompanha a pessoa que está lhe ouvindo e também ouve com sabedoria a pessoa que está falando. Esse é o ponto importante. Quando ela estiver falando, você tem que estar acompanhando. Não pode ter ameaça, não pode ter agressão, não pode ter desrespeito, não pode ter alteração na voz. Tranquilo, calmo, brando é a solução do problema. Diante desse quadro, diante dessa situação, você consegue chegar aonde precisa. E aonde você precisa chegar é na sua felicidade. Eu não posso admitir, eu não posso entender, eu não posso aceitar uma pessoa viver durante o dia, não é entre beijos e tapas, não. Entre tapas e tapas. E depois de noite querer dormir junto. Não tem como. Não. Isso não funciona desse jeito. Então, nós temos que mudar esse clima, um clima de paz, de alegria, de motivação, de incentivo, de respeito. Então, tudo isso tem que haver. Quando falar de uma forma branda, de uma forma amável, de uma forma respeitosa. É importante, é fundamental. Você consegue dominar o quadro numa situação dessa, você consegue reverter a economia, você consegue equilibrar a unidade sexual e todos os outros problemas da família. Só para você ter uma noção. Então, diante desse quadro, vamos entender que Deus quer o melhor. Deus está querendo o bem do casal. Nós somos criados para alegria, para felicidade e não para disputa e desentendimento. Verifique o seguinte, a arte de ouvir e compreender. Para você ouvir e compreender, você tem que estar atento à pessoa que está falando, você tem que estar direcionado, olhando para a pessoa de preferência e acompanhando o que ela está dizendo. Ela tem que sentir que você está interessado no assunto. E você tem que se interessar realmente no assunto. É porque para o seu bem. E depois, na hora de você falar de uma forma branda, de uma forma inteligente, respeitosa e domina o clima de uma forma amável para ela sentir também o prazer de te ouvir e de te acompanhar de perto. Esse passo é muito importante. Diante desse clima, você vai ver que a situação vai se normalizando normalmente. Então, o casal passa a permanecer mais unidos, os filhos passam a respeitar mais os pais, só para você ter uma noção. Então, a sociedade passa a ter uma apreciação maior. Então,
Tudo isso tem que haver. Para você ter uma noção, às vezes acontece da pessoa estar desgastada e sem querer, às vezes ela se desequilibra um pouquinho. Mas então o outro tem que ter uma postura de domínio para não perder a situação. Então, diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, se você for sábio, você consegue controlar a situação. Esse é um fator importante. Em uma determinada ocasião, a minha amada estava um pouquinho desgastada e ela chegou e ficou um pouquinho irritada e começou a falar e eu fiquei ouvindo. E quando ela terminou de falar, eu cheguei pertinho dela e falei assim: minha filha, você poderia falar tudo de novo, de uma forma mais branda, de uma forma mais calma? E agora, o que você acha que aconteceu? Você acha que ela ficou mais irritada ainda? Ou você acha que ela falou do mesmo jeito, falou mais branda? Como você acha que aconteceu? Foi uma surpresa. Ela se desarmou e me deu um abraço. Só para você ter uma ideia. Sim, aqui nas Escrituras Sagradas eu tenho um texto que ela nos dá uma base muito forte para essa linha de pensamento. Só para você ter uma noção, no livro de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 15, no verso 1, ele diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra áspera suscita a ira. Então, foi o que aconteceu. Ela estava irritada, ela estava nervosa, ela estava desgastada. E eu, pela graça de Deus, me mantive tranquilo, falei com brandura e ela me abraçou. Gostoso? Está notando como que é? Faça essa experiência também, é bom demais. E agora, você quer ver um outro ponto importante? Verifique o que está dizendo em Provérbios capítulo 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Muitas vezes o que eu tenho percebido é que as pessoas estão até certas, mas elas estão certas falando na hora errada. A palavra maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo, na hora própria. Não é a qualquer momento. Porque está certo, vai falar a qualquer momento? Não. Outro fator importante, se você está certo, não precisa alterar, não precisa ficar nervoso, não precisa falar alto. Você não está certo, você não tem certeza que você está certo? Então fica tranquilo, fica brando, fica calmo. Se você falar alto, se estando certo, você vai perder a sua postura. Aí você vai criar um clima desagradável. Então esse passo é muito importante. Estando certo, se mantém tranquilo. Agora, se você estiver errado, existe um outro fator. Não adianta você agora querer, estando errado, justificar, falar alto porque estava errado ou apresentar uma desculpa por seu erro. Não. Assim não resolve não, tá certo? Se você está errado, simplesmente reconhece que errou e ainda na brandura, na tranquilidade, na humildade. Não é feio não isso é bonito, isso é virtude. Agora, diante desse clima, você vai conquistar a simpatia. Peça perdão a Deus e a pessoa, a sua amada, a sua querida, a sua esposa, peça perdão. E agora faça uma coisa, em vez de pedir desculpa, em vez de justificar, ou melhor dizendo, justificar é assim: olha, você deixou a torneira pingando ali, a água está tão cara, mas também você deixou a luz acesa e a energia também é cara. Desculpa, justificativa. Não é assim não. Bem, me perdoe, eu esqueci a torneira pingando um pouquinho. Você que está mais perto, faz o favor de fechar para mim. Fecha para mim, por favor. Aí ela fecha. Depois, em outra ocasião, se for o caso, aí você pode conversar sobre a lâmpada, mas não agora. A lâmpada que ficou acesa, deixa para depois. Agora vamos resolver o problema da torneira na sabedoria. Deu para entender como que é bom? Então, gente, com sabedoria, com paz, com tranquilidade, o que eu tenho percebido é que muitas vezes nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 6, umas palavras e usamos em uma direção. Aqui fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, o que tem acontecido é que muitas vezes a pessoa se sente debilitado com falta de sabedoria e vai pedir: Senhor, me dê sabedoria que eu quero passar na prova do vestibular. Ou Senhor, me dê sabedoria que eu quero passar no concurso público.
Oh, não, isso pode ser muito bom, pode ser muito importante, mas tem uma outra coisa mais importante que não pode esquecer. Senhor, me dê sabedoria para eu tratar bem a minha família, para eu zelar e administrar bem a minha esposa e meus filhos, para eu dar um bom testemunho dentro da minha casa e para a minha vizinhança, para a minha igreja, para a minha sociedade. Está notando como que é? Então, peça sabedoria nesse sentido também. Não é simplesmente pedir sabedoria para você ficar famoso para ganhar dinheiro, não. Mais importante do que o dinheiro agora é a paz dentro da sua casa, porque sem paz, meu filho, o dinheiro vai tudo embora. Não resolve o problema. Então, Deus quer lhe ver feliz. Marido, amai vossas esposas. Tem coisa melhor do que isso? Mulheres, submetei a vossos maridos. Agora, como que a mulher vai submeter o marido que ele leva na base da pancada? Não tem como, ela vai dar pancada também, coitada. Então, mas se ele for amoroso, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha, então, agora, se você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, aí ela vai ter o prazer de submeter a você, assim como a igreja submete a Cristo. Está notando como é que é interessante? Então, dá para a gente conseguir fazer as coisas ficar direitinho? Agora, tudo vai de uma boa conversa, tudo vai da prudência, da tranquilidade. Então, vamos pedir a Deus. Se você errou, peça perdão a Deus e à esposa, ou ao esposo. E se você já pediu perdão, agora peça força para não errar mais. Peça ajuda. Benzinho, me ajude a não errar mais. Me dê força, me dê sabedoria, me dê algumas dicasinhas, troque ideia com ela. É bom demais, tá certo? Então, juntinhos, felizes nessa terra, dando bom testemunho e se preparando para a eternidade. Você quer viver assim? Eu quero continuar vivendo assim. Eu quero continuar vivendo assim. E se você quer, peça a Deus. Ele vai lhe dar essa graça, essa bênção preciosa. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, quando eu irei falar sobre a principal causa do divórcio, que é o último tema dessa série. Até mais, que Deus te abençoe.